Marina congelou diante do retrato na parede da mansão. Aqueles olhos azuis, aquele sorriso tímido. Ela conhecia cada traço daquele rosto. O menino do quadro havia crescido ao seu lado no orfanato, dividindo pão amanhecido e sonhos impossíveis. A espátula de limpeza escorregou de sua mão, batendo contra o piso de mármore com um estalo seco que ecoou pela sala vazia. Ninguém veio verificar o barulho. Naquela casa imensa, os empregados eram treinados para serem invisíveis, presentes apenas quando necessários, apagados em todos os outros momentos. Mas Marina não conseguia se mover. Seus olhos permaneciam grudados no quadro emoldurado em ouro trabalhado, tão largo quanto seus braços abertos. A criança do retrato usava um suéter azul marinho sobre camisa branca, as mãos cruzadas sobre o peito em pose formal. Devia ter 5 ou 6 anos quando a foto foi tirada, a idade exata que Gabriel tinha quando foi embora. Gabriel. O nome atravessou sua mente como uma lâmina afiada, abrindo feridas que ela pensava ter cicatrizado. Quantos anos havia se passado? 23? 24? Ela tinha apenas 4 anos quando ele chegou ao orfanato Santa Clara, trazido por uma assistente social que mal olhou para trás ao deixá-lo. Marina ainda se lembrava do choro silencioso dele naquela primeira noite, encolhido no beliche ao lado do seu. Não chora. Ela havia sussurrado no escuro, estendendo a mão pequena para tocar o braço dele. Eu também não tenho ninguém. A gente pode ser ninguém junto. Gabriel havia apertado aquela mão com força, como quem se agarra a um salva-vidas no meio do oceano. Marina, o que você está fazendo parada aí? A voz cortante fez Marina saltar. Patrícia, a supervisora da equipe de limpeza, atravessava o corredor com passos enérgicos, as mãos nos quadris e o rosto franzido em desaprovação perpétua. A mulher tinha algo em torno de 50 anos, cabelos presos num coque apertado que esticava a pele do rosto e um talento especial para fazer qualquer empregado se sentir menor do que uma formiga. Desculpe, senhora Patrícia. Marina se abaixou rapidamente para pegar a espátula, mas seus olhos voltaram ao retrato por um segundo fatal. Patrícia seguiu o olhar e seus lábios se curvaram num sorriso zombeteiro. Ah, entendo. Primeiro dia aqui e já está fantasiando sobre a família Almeida? A mulher cruzou os braços. Deixa eu te dar um conselho de graça, querida. Gente como você não deve sequer olhar para quadros assim. Essa criança aí é o Sr. Ricardo quando pequeno, filho adotivo dos falecidos senhores Eduardo e Helena Almeida. Criado em berço de ouro, educado na Europa, herdeiro de uma fortuna que você não conseguiria contar nem se vivesse 1000 anos. Cada palavra era uma pedra jogada contra o peito de Marina. Ricardo. Então era assim que Gabriel se chamava agora. E você? Patrícia continuou, aproximando-se com olhos estreitos. É só mais uma faxineira contratada por agência. Substituível. Descartável. Então pegue seus panos e produtos e vá limpar o escritório do 2º andar antes que eu me arrependa de ter aceitado você na equipe. Marina assentiu em silêncio, apertando a espátula até que os nós dos dedos ficassem brancos. Não podia discutir. Não podia explicar. Quem acreditaria nela de qualquer forma? Uma empregada doméstica alegando conhecer o patrão milionário da infância? Soava como mentira desesperada de alguém tentando se aproveitar. Ela subiu as escadas de mármore com pernas trêmulas, a caixa de produtos de limpeza pesando mais do que deveria. O escritório ficava no fim de um corredor forrado com tapetes persas, que provavelmente custavam mais do que tudo que ela havia possuído na vida inteira. As portas eram de madeira escura, entalhadas com desenhos florais, e as maçanetas brilhavam como se fossem polidas diariamente. Provavelmente eram. Marina bateu levemente na porta do escritório. Silêncio. Ela girou a maçaneta devagar e entrou. A sala era exatamente como imaginava que seria o ambiente de um homem rico. Estantes de livros do chão ao teto, uma mesa de mogno do tamanho de uma cama, poltronas de couro que pareciam engolir quem sentasse nelas. As janelas enormes davam para um jardim onde fontes de pedra jorravam água cristalina entre roseiras perfeitamente podadas. E então ela o viu. Ricardo estava de pé junto à janela, de costas para a porta, as mãos nos bolsos da calça social perfeitamente cortada. Usava camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços bronzeados. Os cabelos,
Eram mais escuros do que ela lembrava, penteados para trás com um gel discreto. Os ombros largos, a postura ereta, tudo nele gritava poder, controle, distância. Nada do menino magricela que costumava se esconder atrás dela quando as outras crianças zombavam dele por não ter sobrenome. Marina prendeu a respiração, esperando que ele se virasse, que reconhecesse algo nela. Mas Ricardo continuou olhando pela janela, imóvel como uma estátua. O tapete embaixo da mesa. Ele disse sem se virar, a voz grave e impessoal. Tem uma mancha de café. Trate disso. Nenhum, por favor. Nenhum obrigado. Apenas uma ordem proferida sem sequer olhar para ela. Marina sentiu algo se partir dentro do peito. Sim, senhor, murmurou, baixando a cabeça enquanto se ajoelhava junto à mesa. Ela despejou o produto na mancha marrom, esfregando em círculos mecânicos enquanto lágrimas queimavam atrás dos olhos. Ele não se lembra. Ele realmente não se lembra de nada. Ou pior, talvez se lembrasse, e simplesmente não se importasse. Já trabalhou em casas antes? A pergunta veio de repente, ainda naquele tom neutro que não carregava curiosidade genuína. Marina engoliu em seco. Em algumas, senhor. E por que deixou os empregos anteriores? Porque nenhum lugar me fazia sentir que eu pertencia a algum lugar. Mas ela não podia dizer isso. Mudanças de horário, senhor. Precisei ajustar minha disponibilidade. Silêncio. Marina continuou esfregando a mancha, mesmo depois dela ter desaparecido. Qualquer coisa para não ter que levantar e encarar aquele homem que já não era mais quem ela conhecera. Você é da região? A voz dele soou mais próxima. Marina levantou os olhos rapidamente. Ricardo havia se movido, estava agora sentado na poltrona atrás da mesa, observando-a com olhos azuis que já não brilhavam com a inocência da infância. Eram olhos cansados, embora o rosto não mostrasse mais do que 30 anos. Olhos que haviam visto coisas demais. Ou talvez coisas de menos. Nasci aqui, senhor. Marina respondeu, levantando-se lentamente e torcendo o pano sujo entre as mãos. Mas fui criada em outro lugar. Família grande? A pergunta a pegou desprevenida. Por um segundo, apenas um segundo, ela se permitiu olhar diretamente para aqueles olhos azuis que tantas vezes haviam derramado lágrimas em seu ombro magro. Não, senhor. Sem família. Algo passou pelo rosto dele. Um tremor quase imperceptível no canto da boca, um franzir sutil da testa. Mas então a máscara voltou, lisa e impenetrável como mármore polido. Entendo. Pode ir. Marina assentiu e se virou para a porta, as pernas bambas. Mas quando sua mão tocou a maçaneta, a voz dele a deteve. Qual é seu nome? Ela fechou os olhos por um momento, reunindo coragem. Quando se virou, forçou um sorriso profissional. Marina, senhor. Marina Costa. Ricardo acenou brevemente, já voltando sua atenção para os papéis sobre a mesa. Marina. Certo. Nenhum lampejo de reconhecimento. Nenhuma centelha de memória. O nome que ele havia sussurrado 1000 vezes na escuridão do orfanato. Marina, você acha que alguém vai nos querer um dia? Agora não significava nada além de mais um nome numa folha de ponto. Marina saiu do escritório e fechou a porta com cuidado, encostando-se na parede do corredor por um momento. As pernas tremiam tanto que ela mal conseguia ficar em pé. Como pode alguém esquecer completamente de onde veio? Ela desceu as escadas como um fantasma, passou pela sala onde o retrato ainda a observava com aqueles olhos inocentes e foi direto para o pequeno vestiário dos empregados nos fundos da casa. Sentou-se num banco de madeira, abraçando a própria barriga, tentando segurar o tremor que ameaçava desmoronar tudo. A porta do vestiário se abriu. Uma mulher mais velha entrou, enxugando as mãos num avental. Devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo frouxo, rosto marcado por rugas de expressão que sugeriam mais sorrisos do que carrancas. Primeiro dia é sempre difícil, querida. A mulher disse com gentileza sentando-se ao lado de Marina. Eu sou Dona Célia. Trabalho na cozinha faz 15 anos. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Marina tentou sorrir, mas seus lábios tremiam. Obrigada. Dona Célia inclinou a cabeça, estudando o rosto dela. Aconteceu alguma coisa? A Patrícia foi grossa com você? Não é isso. Marina murmurou, apertando as mãos sobre o colo. É que
Eu vi o retrato na sala. O Sr. Ricardo quando criança. Ah, sim. Lindo quadro, não é? Os falecidos senhores Eduardo e Helena mandaram fazer quando adotaram ele. Coitado do menino. Perdeu os pais adotivos tão novo. Marina levantou a cabeça bruscamente. Como assim? Dona Célia suspirou, a tristeza suavizando ainda mais suas feições. Foi uma tragédia terrível, querida. Os senhores Eduardo e Helena estavam viajando a trabalho, mas pegaram um voo de volta mais cedo porque queriam estar em casa para o aniversário do menino. Iam fazer uma festa surpresa, sabe? Mas o avião caiu. Os dois morreram na hora. Marina sentiu o ar escapar dos pulmões. O Sr. Ricardo estava em casa esperando eles. Dona Célia continuou, os olhos marejados. Tinha acabado de completar 8 anos. Dizem que quando recebeu a notícia, a criança entrou em choque tão profundo que parou de falar por meses. E quando finalmente voltou a falar, a mulher fez uma pausa, enxugando os olhos com a ponta do avental. Quando voltou a falar, não se lembrava de quase nada de antes daquele dia. Os médicos disseram que foi o trauma. O cérebro dele bloqueou tudo, como se a vida antes da tragédia fosse pesada demais para carregar junto com a dor da perda. O mundo de Marina parou de girar. Ele não se esqueceu por escolha. Ele bloqueou tudo para sobreviver à dor. Desde então, Dona Célia continuou, o Sr. Ricardo foi criado por tutores e advogados da família. Herdou tudo quando fez 18 anos. É um homem bom, sabe? Justo. Nunca maltrata ninguém. Mas é distante, como se vivesse dentro de uma redoma de vidro, olhando o mundo de longe. Nunca o vi rir de verdade. Nunca o vi chorar. É como se ele tivesse medo de sentir qualquer coisa muito forte, com medo de que a dor volte. Marina sentiu lágrimas finalmente escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de mágoa ou raiva. Eram lágrimas de compreensão dolorosa. Gabriel não a havia abandonado. Gabriel não havia escolhido esquecer. O amor que os pais adotivos deram a ele foi tão grande que quando perdeu esse amor, a criança preferiu esquecer tudo a ter que viver com o peso daquela felicidade perdida. E ela, de repente, não sabia se isso tornava tudo melhor ou infinitamente pior. Você está bem, filha? Dona Célia tocou o ombro dela suavemente. Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão, forçando um sorriso fraco. Estou sim. É só... A história é muito triste. É mesmo, a cozinheira concordou, levantando-se com dificuldade. Mas a vida segue, não é? E quem sabe um dia o Sr. Ricardo não encontre alguém que o ajude a lembrar que, mesmo antes de ser um Almeida, ele já era amado, que ele sempre foi digno de amor, desde o primeiro dia de vida. A mulher saiu, deixando Marina sozinha com aquelas palavras ecoando no silêncio. Alguém que o ajude a lembrar. Marina levantou-se devagar, olhando-se no pequeno espelho rachado acima da pia. O rosto refletido de volta era de uma mulher de 28 anos marcada por trabalho duro e poucas alegrias. Mas por baixo das olheiras e da pele ressecada, ainda havia um pouco daquela menina de 4 anos que havia prometido não abandonar o amigo. A gente pode ser ninguém junto, ela sussurrou para o próprio reflexo. E então, pela primeira vez em muitos anos, Marina Costa tomou uma decisão. Ela ia fazer Gabriel se lembrar, nem que fosse a última coisa que fizesse. Os dias seguintes foram uma dança delicada entre aproximação e recuo. Marina limpava os cômodos da mansão com atenção dobrada, sempre atenta aos horários em que Ricardo transitava pela casa. Observava de longe, memorizando gestos, procurando algum resquício do menino que conhecera. Mas tudo o que via era um homem construído em camadas de controle. Ricardo acordava antes do sol nascer. Marina sabia disso porque, no terceiro dia, chegou mais cedo que o habitual e o encontrou correndo no jardim. Passos ritmados, respiração controlada, fones de ouvido isolando qualquer som do mundo ao redor. Ele corria como quem fugia de algo invisível, os músculos tensos sob a camiseta de corrida, o rosto sem expressão alguma. Quando passou por ela sem sequer desviar os olhos, Marina sentiu um aperto no peito. Ele não só esqueceu quem eu sou. Ele esqueceu como se conectar com qualquer pessoa. Perdendo seu tempo, querida. Marina virou-se assustada. Patrícia estava na porta da cozinha, uma xícara de café fumegante nas mãos,
observando-a com aquele sorriso maldoso que já se tornara familiar. Eu sei exatamente o que você estava fazendo. Patrícia interrompeu, soprando o café. Não é a primeira que chega aqui achando que vai conquistar o patrão bonito e rico. Mas deixa eu te contar um segredo. Ele nem olha para a gente como a gente. Faz 15 anos que trabalho aqui. Passei por 3 governantas e incontáveis empregadas. Todas iguais. Todas com aquele brilho bobo nos olhos. Ela deu um gole lento. Todas mandadas embora mais cedo ou mais tarde. Marina apertou o pano de limpeza entre as mãos. Eu não estou tentando conquistar ninguém. Claro que não. Patrícia riu sem humor. Só fica olhando para ele como se fosse a salvação da pátria. Olha, vou te dar um conselho de graça. Faz teu trabalho, pega teu salário e vai para casa. Essa gente não é como a gente. Eles vivem num mundo diferente, respiram um ar diferente e não querem saber da nossa história. A mulher entrou na cozinha, deixando Marina sozinha com aquelas palavras envenenadas. Mas ele já quis saber da minha história. Quando éramos crianças, ele queria saber tudo. Marina lembrava com clareza cristalina. Gabriel perguntando de onde ela vinha, por que não tinha família, se achava que um dia alguém ia adotar os 2 juntos. Ele tinha uma curiosidade gentil, nunca invasiva. E quando ela chorava escondida debaixo das cobertas, era Gabriel quem enfiava a mão pequena por baixo do tecido e segurava a dela até o choro passar. Esse homem ainda existe em algum lugar. Só preciso encontrá-lo. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Era final de tarde quando Marina subia as escadas carregando um cesto de roupas limpas para o quarto principal. O sol entrava pelas janelas enormes, tingindo tudo de dourado. Ela estava tão distraída observando a luz que não viu a porta do escritório se abrir. O impacto foi inevitável. Marina bateu direto contra o peito de Ricardo, o cesto voando de suas mãos, roupas se espalhando pelo corredor como pétalas brancas. Ela cambaleou para trás, mas uma mão firme segurou seu cotovelo, impedindo a queda. Cuidado! A voz dele estava mais próxima do que nunca. Marina levantou os olhos, e pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Ricardo estava realmente olhando para ela. Não através dela, não passando por ela. Para ela. Os olhos azuis tinham uma intensidade que a paralisou. Por um instante, apenas um instante, algo passou pelo rosto dele. Uma confusão, uma incerteza, como se estivesse tentando lembrar onde já havia visto aqueles olhos castanhos antes. Desculpe, senhor. Marina sussurrou, consciente de que a mão dele ainda segurava seu braço. Eu não estava prestando atenção. Ricardo soltou-a como se tivesse tocado brasa. Não foi culpa sua. Eu saí rápido demais. Eles se abaixaram ao mesmo tempo para recolher as roupas. E Marina percebeu algo extraordinário. Ele estava ajudando. Um homem que poderia simplesmente ter se afastado e deixado a empregada limpar a bagunça estava ali, de joelhos no chão, dobrando fronhas com mãos que provavelmente nunca haviam feito aquilo na vida. Não precisa, senhor, Marina murmurou, estendendo as mãos. Eu consigo. Eu derrubei também, ele respondeu simplesmente. E havia algo no tom, uma gentileza tão profunda, tão genuína, que fez os olhos dela arderem. Gabriel sempre foi gentil assim. Mesmo quando as outras crianças zombavam dele, ele nunca revidava. Só ficava quieto e depois ajudava quem precisasse. Eles trabalharam em silêncio por um momento. E então, Ricardo falou, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Você tem um jeito familiar. Marina congelou, uma camiseta dobrada a meio nas mãos. Devagar, muito devagar, levantou os olhos. Ricardo estava parado, segurando um lençol, a testa franzida numa expressão de genuína confusão. Não sei explicar. É como se já tivesse visto você antes, mas isso não faz sentido. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Era agora. Ela precisava dizer algo. Precisava plantar a semente. Às vezes, ela começou com cuidado, escolhendo cada palavra. A gente conhece pessoas que nos lembram de outras épocas, lugares que a gente não visita faz tempo. Ricardo inclinou a cabeça, os olhos ainda fixos nela com aquela intensidade perturbadora. Você acredita nisso? Que certas pessoas carregam ecos de outras? Acredito.
Marina respondeu, e pela primeira vez desde que entrara naquela casa, permitiu-se sorrir, um sorriso pequeno, genuíno. Acho que a gente nunca esquece completamente quem foi importante, mesmo quando parece que esqueceu. Algo passou pelo rosto dele. Uma sombra de dor, rápida demais para ser identificada com certeza. Então ele piscou e a máscara voltou. Filosofia interessante para uma quinta-feira, ele disse. Mas o tom não era zombeteiro. Era quase triste. Ricardo se levantou, estendendo o cesto agora recolhido para ela. Seus dedos se tocaram brevemente na transferência e Marina sentiu um choque elétrico subir pelo braço. Pelos olhos levemente arregalados dele, ele sentiu também. Marina, ele disse de repente, e ouvir o próprio nome naquela voz fez o mundo dela girar. Você tem família? A pergunta era tão inesperada que ela quase deixou o cesto cair novamente. Não, senhor. Fui criada em orfanato. O impacto foi imediato. Ricardo recuou um passo, a expressão se fechando como uma porta batendo. Entendo. Com licença. Ele passou por ela rapidamente, descendo as escadas com passos apressados que ecoavam pelo corredor vazio. Marina ficou parada onde estava, abraçada ao cesto de roupas, o coração apertado numa mistura de esperança e desespero. Ele sentiu algo. A palavra orfanato tocou uma ferida que ele nem sabe que tem. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou deitada no pequeno quarto que dividia com outra empregada, uma moça jovem que trabalhava na lavanderia e roncava levemente, observando as sombras dançarem no teto. Não parava de reviver o momento no corredor, a confusão nos olhos dele, a dor não reconhecida quando ela mencionou o orfanato, e principalmente aquele toque breve de dedos que pareceu queimar a pele de ambos. Ele está tão perto de lembrar, mas também tão longe. Marina virou-se na cama, enfiando a mão debaixo do travesseiro fino. Seus dedos encontraram o que procuravam. Uma fotografia pequena, desbotada, com as bordas amareladas pelo tempo. Era a única foto que ela possuía da infância, tirada por uma das voluntárias do orfanato durante uma festa de fim de ano. Na imagem, 7 crianças amontoadas num sofá velho, sorrindo com bocas banguela e roupas doadas grandes demais. E bem no meio, abraçados como se o mundo fosse acabar, estavam ela e Gabriel. Marina tinha 4 anos na foto. Gabriel, 5. Ela usava um vestido rosa muito grande, ele uma camisa azul com um remendo no cotovelo. Mas o que tornava a foto especial não eram as roupas ou o cenário humilde, eram os sorrisos. Sorrisos largos, genuínos, do tipo que só crianças que encontraram consolo uma na outra conseguem dar. Como eu faço você lembrar? Marina sussurrou para a foto, traçando com o dedo o rosto do menino que virou um estranho. Como eu faço você sentir de novo? A resposta não veio. Mas quando finalmente pegou no sono, Marina sonhou com o orfanato. Sonhou com Gabriel segurando sua mão enquanto atravessavam o pátio frio. Sonhou com a promessa que ele fizera no dia em que o casal elegante veio buscá-lo. Eu vou voltar, Marina. Quando eu crescer e ficar rico, eu volto e te busco. Prometo. Ele não tinha voltado, mas talvez, de alguma forma distorcida pelo destino, ela tivesse ido até ele. No dia seguinte, Marina encontrou algo que mudou tudo. Estava limpando a biblioteca, um cômodo que raramente era usado, com estantes empoeiradas e cheiro de livros antigos, quando notou uma caixa de papelão no canto mais escuro da sala. Não era uma caixa qualquer. Estava etiquetada com letra cursiva elegante. Gabriel, Orfanato Santa Clara, 2000-2005. Marina largou o espanador, as mãos tremendo enquanto se aproximava. A caixa estava aberta, como se alguém tivesse mexido nela recentemente e não tivesse se dado ao trabalho de fechar de novo. Ela sabia que não deveria. Sabia que estava invadindo privacidade, que poderia ser demitida na hora se fosse pega. Mas as mãos agiram por conta própria, abrindo as abas de papelão. Dentro, havia objetos que fizeram seu coração parar. Um ursinho de pelúcia surrado, marrom, com uma orelha faltando. Marina lembrava desse urso. Gabriel dormia com ele todas as noites, até que irmã Lúcia disse que ele estava grande demais para brinquedos de bebê. Um desenho infantil a lápis de cera,
mostrando duas figuras de palito de mãos dadas. Embaixo, em letra trêmula, eu e a Marina. E no fundo da caixa, embrulhado em papel de seda amarelado, um livro pequeno. Marina o pegou com reverência, reconhecendo a capa imediatamente. O Patinho Feio. Ela havia lido essa história para Gabriel dezenas de vezes. Todas as noites antes de dormir, quando ele tinha pesadelos e não conseguia voltar a pegar no sono, Marina pegava o livro da prateleira da sala comum e lia baixinho até ele se acalmar. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, caindo na capa do livro. "Você guardou", ela sussurrou. "Você guardou tudo isso." E então, com um sobressalto que a fez quase derrubar a caixa, Marina entendeu. Ricardo não estava mexendo nessa caixa por nostalgia de uma infância que não lembrava. Ele estava procurando, tentando entender de onde vinha esse vazio dentro dele. A porta da biblioteca se abriu. Marina virou-se tão rápido que derrubou o livro. Ricardo estava parado na entrada, ainda de terno do trabalho, a gravata afrouxada. Os olhos dele foram direto para a caixa aberta, para o livro caído no chão, para Marina, com lágrimas nos olhos e culpa estampada no rosto. "O que você está fazendo?" A voz dele saiu baixa, perigosamente baixa. Marina abriu a boca, mas nenhum som saiu. O que ela poderia dizer? "Desculpe, eu reconheci seu nome de verdade numa caixa de memórias que você não consegue acessar?" Ricardo atravessou a sala em 3 passos largos, pegando o livro do chão. Olhou para a capa por um longo momento, a mandíbula tensa. "Você sabia", ele disse finalmente, e não era uma pergunta. "Desde o primeiro dia. Você sabia quem eu era." Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Responda!" Ricardo ergueu os olhos, e havia tanta dor ali que ela mal conseguia respirar. "Você me conhecia de antes. Não conhecia?" E Marina, com o coração despedaçado e as defesas finalmente desmoronando, fez a única coisa que podia fazer. Disse a verdade. "Conhecia. Eu te conhecia quando você ainda era o Gabriel." O silêncio que se seguiu à confissão de Marina era tão denso que ela podia ouvir o próprio coração batendo contra as costelas. Ricardo permaneceu imóvel, o livro infantil ainda nas mãos, os olhos fixos nela com uma intensidade que beirava o físico. "Gabriel", ele repetiu, e a palavra saiu estranha em sua própria voz, como se estivesse falando um idioma esquecido. "Ninguém me chama assim faz 22 anos", Marina completou baixinho. "Desde o dia que o casal Almeida te adotou e você saiu do orfanato Santa Clara." Ricardo recuou um passo, depois outro, até que suas costas bateram contra a estante de livros. Uma das mãos subiu até a testa, pressionando as têmporas como se tentasse conter uma dor súbita. "Eu não me lembro", ele disse, e havia desespero na voz. "Eu não me lembro de nada antes dos 8 anos. Os médicos disseram que foi o trauma, que meu cérebro bloqueou tudo para me proteger da dor de perder meus pais. Mas você..." Ele ergueu os olhos, e Marina viu lágrimas não derramadas brilhando ali. "Você está me dizendo que existe uma vida inteira antes disso que eu simplesmente apaguei?" Marina deu um passo à frente, as próprias mãos tremendo. "Existe. E eu estava lá. A gente cresceu junto, dividiu o mesmo quarto, as mesmas refeições, você..." Ela engoliu em seco. "Você era meu melhor amigo, minha única família. Então por que você não disse nada no primeiro dia?" A voz dele subiu, não em raiva, mas em confusão devastadora. "Por que ficou fingindo que era só mais uma empregada? Porque eu tinha medo." Marina sentiu as próprias lágrimas finalmente caírem. "Medo de que você não acreditasse. Medo de ser expulsa. Medo de que..." Ela parou, respirando fundo. "Medo de que você tivesse me esquecido de propósito." Ricardo fechou os olhos com força. Quando os abriu novamente, algo havia mudado neles. Uma determinação feroz, substituindo a confusão. "Prove", ele disse simplesmente. Marina piscou. "O quê?" "Prove que me conhecia. Me conte algo que só alguém que viveu comigo saberia." Ele cruzou os braços, a postura defensiva, mas os olhos suplicavam por verdade. "Se você realmente era minha amiga, então deve saber coisas que não estão em registros, em documentos. Coisas que só existiam entre nós dois." Era um teste. E Marina entendeu que se falhasse,
Perderia a única chance que tinha. Ela olhou para o livro ainda nas mãos dele, e as memórias vieram em cascata. O patinho feio, ela começou, apontando para a capa desbotada. Você tinha pesadelos constantes, todas as noites. Sonhava que estava sozinho num lugar escuro e frio, e ninguém vinha te buscar. As palavras saíam cada vez mais rápidas, carregadas de emoção. Você acordava chorando, mas com medo de fazer barulho porque as outras crianças zombavam de você. Então eu descia do beliche de cima, pegava esse livro da prateleira da sala comum e lia baixinho até você se acalmar. Ricardo olhou para o livro como se o estivesse vendo pela primeira vez. Você memorizou a história toda. Marina continuou, dando mais um passo em direção a ele. Depois de eu ler umas 50 vezes, você já sabia de cor. E um dia me disse que gostava da história porque no final, o patinho descobre que nunca foi feio, só estava no lugar errado. Você disse... Sua voz falhou, mas ela forçou as palavras para fora. Você disse que a gente era como ele, que não éramos crianças que ninguém queria. Só estávamos esperando encontrar nosso bando. A respiração de Ricardo estava irregular. Ele apertou o livro contra o peito, os nós dos dedos brancos. O que mais? Ele sussurrou. Você odiava feijão, Marina disse, e um sorriso molhado surgiu em seu rosto apesar das lágrimas. Separava todos os grãos do prato e empilhava na beira. Irmã Lúcia dizia que era desperdício, mas você era teimoso. Então eu comia seu feijão escondido, e você dividia comigo seu pão. Ricardo balançou a cabeça, confuso. Eu ainda não gosto de feijão, nunca soube por quê. E você tinha uma mania, Marina continuou, a voz ganhando confiança. Quando ficava nervoso ou com medo, esfregava o dedão no indicador, assim. Ela demonstrou o movimento, fazendo pequenos círculos. Você fazia isso quando a assistente social vinha, quando tinha visita de possíveis pais adotivos, quando... Ela parou abruptamente porque Ricardo estava fazendo exatamente aquele movimento. O dedão esfregando o indicador em círculos inconscientes, os olhos arregalados ao perceber. Meu Deus! Ele sussurrou, olhando para a própria mão como se pertencesse a um estranho. Eu faço isso até hoje. Meu terapeuta diz que é ansiedade, mas eu nunca soube de onde veio. Veio de lá, Marina disse suavemente. De um menino pequeno que tinha medo de não ser escolhido, de não ser amado. Ricardo soltou o livro. Ele caiu no chão com um baque surdo, mas nenhum dos dois olhou para baixo. Marina podia ver a batalha acontecendo atrás daqueles olhos azuis. A lógica lutando contra algo mais profundo, algo visceral que seu corpo lembrava mesmo quando a mente esquecera. Tinha uma música. Ele disse de repente, a voz rouca, que alguém cantava. Eu não lembro a letra. Não lembro quem cantava, mas às vezes acordo no meio da noite com a melodia na cabeça. E tenho uma sensação de segurança, como se alguém tivesse me protegido. O coração de Marina explodiu. Era eu, ela disse, e agora chorava abertamente. Era uma canção de ninar que a voluntária do orfanato cantava. Eu aprendi e cantava para você quando os pesadelos eram muito ruins. Ela começou a cantarolar baixinho, a melodia simples e doce. Dorme, dorme, meu anjinho, que amanhã logo virá, e quando o sol raiar estarei aqui, não vou te deixar. Ricardo cambaleou. Literalmente cambaleou para trás, a mão voando para a boca, os olhos enormes. Ele fez um som estrangulado, algo entre soluço e ofego, e deslizou pela estante até estar sentado no chão, as pernas dobradas, a respiração descontrolada. Eu lembro, ele sussurrou incrédulo. Eu lembro dessa música. Não lembro de quem cantava, não vejo o rosto, mas lembro da sensação de não estar sozinho. Marina se ajoelhou na frente dele, as mãos estendidas, mas sem tocá-lo, respeitando o espaço que ele precisava. Você nunca esteve sozinho, Gabriel. Mesmo depois que saiu, mesmo quando você não lembrava mais, eu sempre estive aqui, esperando. Ele levantou a cabeça, e pela primeira vez desde que Marina o reencontrara, viu o homem desmoronar. As lágrimas vieram, silenciosas, mas abundantes, escorrendo pelo rosto de alguém que provavelmente não chorava faz anos. Por quê? Ele perguntou, a voz quebrada. Por que você esperou por alguém que nem lembrava de você? Porque você prometeu que voltaria.
Marina respondeu simplesmente. No dia que te adotaram, você segurou minha mão e prometeu que quando crescesse e ficasse rico, voltaria para me buscar. Você não voltou. Ela sorriu através das lágrimas. Mas, de certa forma, o destino me trouxe até você. Ricardo estendeu a mão trêmula, e dessa vez foi ele quem segurou a dela. Exatamente como havia feito 22 anos atrás, com força de quem se agarra a um salva-vidas. Eu não sei como me lembrar de tudo, ele admitiu, a voz frágil. Não sei como desfazer o que meu cérebro fez para me proteger. Mas eu... Ele apertou os dedos dela. Eu quero tentar. Você me ajuda? Marina entrelaçou os dedos nos dele, sentindo o calor, a vida, a presença da pessoa que pensou ter perdido para sempre. Eu te ajudo, assim como você me ajudou quando éramos crianças. Eles ficaram assim por um longo momento. Dois adultos sentados no chão de uma biblioteca de mãos dadas como crianças assustadas, reconstruindo uma conexão que o tempo havia enterrado, mas não destruído. E então a porta da biblioteca se abriu com um estalo violento. Patrícia estava parada na entrada, os olhos saltados de choque e indignação ao ver o patrão sentado no chão, de mãos dadas com a empregada, ambos com rostos marcados por lágrimas. Senhor Ricardo, ela praticamente guinchava. O que está acontecendo aqui? Essa mulher está incomodando o senhor. Ricardo se levantou num movimento fluido, puxando Marina junto com ele, não soltando a mão dela nem por um segundo. A transformação foi impressionante. Em um piscar de olhos, o homem vulnerável desapareceu, substituído pelo empresário que comandava impérios. Patrícia, ele disse, a voz fria como gelo. A senhorita vai se retirar imediatamente e dar privacidade a mim e a Marina. E da próxima vez que entrar em um cômodo sem bater, estará procurando novo emprego. Entendido? A boca de Patrícia se abriu e fechou como um peixe fora d'água. Ela olhou de Ricardo para Marina, para as mãos entrelaçadas, e algo perigoso passou por seu rosto. Algo que Marina reconheceu imediatamente como sede de vingança. Sim, senhor, Patrícia disse, mas o tom era venenoso. Com licença. Ela saiu batendo a porta com força desnecessária. Marina soltou o ar que não sabia estar prendendo. Isso vai me custar o emprego. Não vai, Ricardo disse firmemente, finalmente soltando a mão dela, mas apenas para que pudesse olhá-la nos olhos adequadamente. Porque você não trabalha mais aqui. O coração de Marina despencou. Então era isso. Mesmo depois de tudo, ele vai me mandar embora. Mas então Ricardo continuou. Você é minha convidada. Vai morar na ala de hóspedes. Vai me ajudar a lembrar, não como empregada, mas como... Ele hesitou, procurando a palavra certa. Como amiga, como família, como alguém que me conheceu quando eu ainda era só... Gabriel. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés de novo, mas dessa vez não de medo, de esperança. Você tem certeza? Não. Ricardo admitiu com um sorriso pequeno e triste. Não tenho certeza de nada. Não sei se vou conseguir lembrar de tudo. Não sei se isso vai funcionar. Não sei se... Ele parou, respirando fundo. Mas pela primeira vez em 22 anos, eu quero saber de onde vim. E você é a única pessoa que pode me mostrar isso. Marina assentiu, incapaz de falar através do nó na garganta. Só uma coisa. Ricardo acrescentou, pegando o livro do chão e estendendo para ela. Hoje à noite, quando eu não conseguir dormir, você lê para mim? Só para eu ver se isso ajuda alguma coisa a voltar? Marina pegou o livro com reverência, abraçando-o contra o peito. Leio quantas vezes você precisar. E enquanto o sol se punha do lado de fora da janela da biblioteca, pintando tudo de dourado, Marina Costa e Ricardo Almeida, ou melhor, Marina e Gabriel, deram o primeiro passo de uma jornada de volta para casa. Uma casa que não era feita de paredes ou móveis caros, mas de memórias compartilhadas e promessas mantidas. Marina nunca imaginou que dormiria numa cama tão macia. O quarto de hóspedes era maior que o vestiário inteiro dos empregados. Paredes pintadas de creme suave, cortinas de linho que filtravam a luz da lua, um banheiro privativo com banheira de mármore. Mas apesar do conforto absurdo, ela não conseguia fechar os olhos. Eram quase 11 da noite quando a batida suave na porta a fez saltar da cama. Marina? A voz de Ricardo do outro lado era baixa,
hesitante. Você ainda está acordada? Ela abriu a porta e encontrou um homem completamente diferente do empresário impecável que conhecera dias atrás. Ricardo usava calça de moletom cinza e uma camiseta simples, os pés descalços, os cabelos despenteados como se tivesse passado as mãos neles 1000 vezes. Ele segurava algo contra o peito. Eu tentei dormir, ele disse, e havia uma vulnerabilidade infantil na voz que fez o coração de Marina apertar. Mas toda vez que fecho os olhos, fico pensando que talvez existam mais coisas como aquela música. Coisas que meu corpo lembra, mas minha cabeça não. Ele estendeu o que segurava. O livro, o patinho feio e um objeto embrulhado em papel de seda. Encontrei isso também na caixa. Acho que eu desenhei. Marina pegou o papel de seda com mãos trêmulas, já sabendo o que encontraria antes mesmo de desembrulhar. E quando o desenho infantil a lápis de cera se revelou, 2 figuras de palito de mãos dadas, com um sol enorme e desproporcional no canto e a legenda Eu e a Marina em letras trêmulas, ela sentiu o mundo inteiro parar de girar. Era eu, ela sussurrou, traçando com o dedo as figuras desajeitadas. Você tinha 5 anos. Fizeram uma atividade de desenhe sua família e todas as outras crianças ficaram tristes porque não tinham ninguém para desenhar. Mas você... Ela sorriu através das lágrimas que começavam a formar. Você me desenhou. E quando irmã Lúcia perguntou quem era, você disse, é a Marina. Ela é minha família. Ricardo soltou um som estrangulado. Ele entrou no quarto. Marina nem percebeu ter dado espaço para isso, e sentou-se na beira da cama, o desenho tremendo em suas mãos. Eu não lembro de ter desenhado isso, ele disse, a voz quebrando. Mas quando olho para essas 2 figuras, eu sinto algo. Como se meu peito ficasse apertado e cheio ao mesmo tempo. É possível sentir saudade de algo que você não lembra? É. Marina sentou-se ao lado dele, deixando apenas alguns centímetros de distância entre eles. Porque a memória não vive só na cabeça. Vive no corpo, no coração, nos lugares que a gente nem sabe que existem. Ele virou-se para ela, e a luz suave do abajur revelou olhos vermelhos de cansaço e emoção. Me conta mais. Por favor. Qualquer coisa. Eu preciso saber quem eu era antes de virar isso. Ele gesticulou vagamente para si mesmo, como se fosse algo falho que precisasse de reparo. Marina pegou o livro das mãos dele, abrindo na primeira página. Você não virou nada de ruim, Gabriel. Você só esqueceu de onde veio. Mas a gente pode te ajudar a lembrar. Ela respirou fundo. Quer que eu leia? Quero. Mas... Ele hesitou, e pela primeira vez desde que entrara no quarto, pareceu envergonhado. Pode ser como era antes, quando a gente era criança? Marina não precisou perguntar o que ele queria dizer. Ela se ajeitou na cama, encostando-se na cabeceira, e abriu os braços num convite silencioso. Ricardo hesitou por apenas 1 segundo antes de se mover. Ele deitou a cabeça no ombro dela, exatamente como fazia quando tinha 5 anos e os pesadelos eram ruins demais. E Marina sentiu 22 anos de distância desaparecerem como fumaça. Era assim, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Eu não lembro, mas sinto que era assim, que era seguro. Marina começou a ler, sua voz embargada nas primeiras linhas, mas ficando mais firme conforme avançava. E conforme lia sobre o patinho rejeitado por ser diferente, sobre ele vagando sozinho procurando um lugar onde pertencesse, ela sentiu os ombros de Ricardo começarem a tremer. Ele estava chorando. Não fazia som, mas Marina sentia as lágrimas quentes molhando sua camisola, sentia os dedos dele se agarrando ao tecido como âncora. E ela continuou lendo, porque era isso que sempre fizera, oferecera palavras de conforto quando ele não tinha mais nada. Quando chegou ao final, quando o patinho finalmente descobriu que era um cisne, que sempre fora um cisne, só precisava encontrar os seus, Ricardo soluçou abertamente. Eu era feliz, ele disse contra o ombro dela, a voz abafada e quebrada. Antes de tudo, antes dos Almeida me adotarem, antes do acidente, eu era feliz no orfanato porque tinha você. Não era? Era, Marina confirmou,
fechando o livro e passando a mão livre pelos cabelos dele num gesto automático, maternal. A gente não tinha nada, mas tinha um ao outro. E você sempre dizia que isso era mais do que suficiente. Ricardo se afastou apenas o suficiente para olhar para ela, o rosto molhado de lágrimas, os olhos vermelhos, mas com algo aceso neles que não estava lá antes. Algo como esperança. O que aconteceu no dia que eu fui embora? Eu quero saber. Preciso saber. Marina sentiu a própria garganta apertar. Essa era a memória mais dolorosa, a que ela havia tentado enterrar por anos. Mas ele merecia saber. Os Almeida chegaram numa manhã de sábado, ela começou a voz baixa. Eram um casal lindo, elegante. Irmã Lúcia te chamou para a sala de visitas e quando você voltou, estava segurando a mão deles. Você estava radiante. Nunca tinha te visto tão feliz. Ela fez uma pausa, reunindo forças. Eles disseram que queriam te adotar, que iam te dar uma família, uma casa, um futuro. E você? Ricardo perguntou, os olhos fixos no rosto dela. Como você reagiu? Eu morri um pouco por dentro, Marina admitiu, e foi libertador dizer em voz alta depois de tantos anos. Mas te abracei e disse que ficava feliz por você, porque era verdade. Eu estava feliz mesmo que estivesse me partindo ao mesmo tempo. Mas eu não queria ir sem você. As palavras saíram com tanta certeza que Marina arregalou os olhos. Como você sabe disso? Eu não sei. Ricardo balançou a cabeça confuso. Mas quando você disse que eu estava radiante, eu senti que tinha algo errado nessa memória. Como se estivesse faltando uma parte. Ele pressionou as mãos contra as têmporas. Eu não queria ir sem você. Eu pedi para te levarem também. Não pedi? Marina sentiu as lágrimas finalmente transbordarem. Pediu. Você implorou. Disse para os Almeida que eu era sua irmã, que não podia ir sem mim. Mas eles... Ela engoliu em seco. Eles disseram que só podiam adotar uma criança, que tinham recursos para uma, não duas, e que você precisava escolher. O rosto de Ricardo se contorceu em agonia. E eu escolhi ir. Você tinha 5 anos. Marina segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. 5 anos, Gabriel. Você não entendia o que significava. E eu fiz você escolher ir. Eu te disse que ficaria bem, que outros pais iam me adotar também, que você merecia ter uma família de verdade. Mas eu te deixei, ele sussurrou, e havia tanta culpa naquela voz que Marina sentiu o coração se estilhaçar. Eu prometi que voltaria, e eu nunca voltei. Você não conseguiu voltar. Ela corrigiu gentilmente. O acidente te roubou essa memória. Te roubou a promessa. Mas eu nunca te culpei, nem por um segundo. Ricardo fechou os olhos, novas lágrimas escorrendo. No dia que meus pais morreram, foi na véspera do meu aniversário de 8 anos. Eles estavam voltando de uma viagem de trabalho porque queriam fazer uma festa surpresa para mim. E quando o avião caiu, quando me disseram que eles tinham morrido, ele abriu os olhos e havia compreensão devastadora ali. Eu pensei que era castigo, que Deus estava me punindo por ter abandonado alguém. Gabriel, não, deixa eu terminar. Ele interrompeu, a voz firme apesar das lágrimas. Eu não lembro de ter pensado isso conscientemente, mas agora, conversando com você, eu sei que foi isso. Meu cérebro de 8 anos pensou. Eu deixei a Marina. Eu escolhi essa família nova e deixei minha verdadeira família para trás. E agora Deus tirou essa família de mim também. E a dor foi tão grande, a culpa foi tão grande, que meu cérebro simplesmente desligou tudo. Bloqueou você. Bloqueou o orfanato. Bloqueou qualquer coisa que viesse antes, porque se eu me lembrasse de ter te abandonado e de ter perdido meus pais, eu não ia sobreviver. Marina o puxou para um abraço desesperado e eles ficaram assim, 2 adultos embolados na cama, segurando um ao outro como se o mundo fosse acabar, chorando por infâncias roubadas e promessas quebradas e 22 anos de solidão desnecessária. Você não me abandonou, Marina sussurrou no ouvido dele. Você era uma criança fazendo o que qualquer criança faria, escolhendo a chance de ter paz. E eu nunca te culpei por isso. Mas eu me culpei, Ricardo disse, afastando-se apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Eu passei 22 anos sentindo que faltava algo, que tinha deixado algo importante para trás, mas não conseguia lembrar o quê. E agora,
Ele tocou o rosto dela com dedos trêmulos. Agora eu sei. Era você. Sempre foi você. O momento foi interrompido pela porta do quarto, se escancarando. Patrícia estava parada ali, o celular nas mãos, os olhos brilhando com malícia triunfante. E antes que qualquer um deles pudesse reagir, ela tirou uma foto. Clique. Perfeito, ela disse, o sorriso venenoso se espalhando pelo rosto. O patrão milionário e a ex-faxineira abraçadinhos na cama. Tenho certeza que a imprensa vai adorar essa história. Ou melhor ainda. Ela inclinou a cabeça, fingindo inocência. Aposto que os advogados da família Almeida vão querer saber que tem uma oportunista se passando por amiga de infância tentando se aproveitar do Sr. Ricardo. Ricardo se levantou num salto, o rosto transformado em máscara de fúria. Saia do meu quarto, agora. Ah, mas eu já estou saindo. Patrícia recuou para o corredor, acenando o celular. Só vim entregar minha carta de demissão pessoalmente. Pode ficar com seu emprego. Eu vou ganhar muito mais vendendo essa história para os tabloides. A pobre órfã se infiltrando na mansão do milionário que coincidentemente também é órfão. Ouro puro. Você não vai fazer isso. Marina se levantou, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Ah, não vou? Patrícia riu, um som estridente. Assista. E quando terminarem de te investigar, de questionar cada detalhe da sua história, de sugerir que você é só mais uma aproveitadora, a gente vê quem vai acreditar na sua versão. Ela deu de ombros. Boa sorte provando que realmente conheciam um ao outro quando o próprio Gabriel não lembra de nada. Ela bateu a porta, deixando-os na penumbra do quarto. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Ela vai destruir tudo. Vai fazer parecer que eu... Não vai. Ricardo segurou os ombros dela, forçando-a a olhar para ele. Porque eu lembro. Talvez não de tudo. Talvez não em detalhes completos. Mas eu lembro do sentimento. Lembro que você era importante. E nenhum tabloide, nenhum advogado, nenhuma Patrícia Amarga vai mudar isso. Mas e se ninguém acreditar? E se pensarem que eu inventei tudo só pra... Então a gente prova. Ele interrompeu pegando o desenho da cama. Temos isso. Temos a caixa. Temos os registros do orfanato. Ele tocou o rosto dela novamente. E havia determinação feroz naqueles olhos. E mais importante, temos a verdade. E a verdade sempre vence no final. Marina queria acreditar. Mas quando olhou para a porta por onde Patrícia havia saído, só conseguia pensar numa coisa. A guerra estava apenas começando. A manhã chegou com a violência de uma tempestade. Marina acordou com batidas insistentes na porta. Ainda tonta de sono, abriu para encontrar Ricardo já vestido em terno escuro, o rosto pálido como cera, segurando um tablet com mãos trêmulas. Ela fez, ele disse simplesmente estendendo o aparelho. A tela exibia a manchete de um site de fofocas. Herdeiro milionário Ricardo Almeida enganado, ex-faxineira alega ser amiga de infância e se infiltra em mansão. Abaixo, a foto que Patrícia tirara, Ricardo e Marina abraçados na cama, rostos marcados por lágrimas, numa intimidade que a legenda distorcia propositalmente. Fontes revelam que Marina Costa, 28, contratada como empregada doméstica há apenas uma semana, teria inventado conexão com o passado do empresário para ganhar acesso à fortuna da família Almeida. A intimidade suspeita levanta questões sobre suas verdadeiras intenções. Marina sentiu o chão desaparecer. Meu Deus! Tem mais, Ricardo disse, a voz tensa. Ele rolou a tela, revelando uma segunda matéria. Quem é Marina Costa? Investigação revela passado obscuro. Pouco se sabe sobre a mulher que alega ter crescido com Ricardo Almeida no orfanato Santa Clara. Registros mostram que ela passou por múltiplos empregos nos últimos anos, nenhum durando mais de 6 meses. Especialistas alertam que golpistas frequentemente miram pessoas vulneráveis com histórias emocionais elaboradas. Isso é mentira! Marina arrancou o tablet das mãos dele. Eu mudei de emprego porque os horários não funcionavam, porque precisava cuidar de... Não é da conta deles. Ela jogou o aparelho na cama, as mãos tremendo de raiva e desespero. Eles estão fazendo parecer que eu sou algum tipo de criminosa. Eu sei que não é verdade. Ricardo segurou os ombros dela. Eu sei, Marina, mas meus advogados já ligaram. Dizem que a família...
primos distantes, membros do conselho, estão exigindo uma investigação completa. Querem verificar se você está tentando me manipular para alterar testamento, desviar fundos. Ele fechou os olhos, a mandíbula tensa. Eles vão vasculhar cada centímetro da sua vida e da minha. Marina sentiu náusea subir pela garganta. Então foi isso. Patrícia conseguiu o que queria. Me transformou em vilã. E agora, ela cobriu o rosto com as mãos. Agora você vai perder tudo o que conseguimos. As memórias que estavam voltando. A conexão. Tudo vai virar processo judicial e investigação. Não, Ricardo disse com firmeza, afastando as mãos do rosto dela e forçando-a a olhá-lo. Não vamos deixar. Vamos ao orfanato. Hoje. Agora. Vamos buscar os registros, conversar com a irmã Lúcia, conseguir provas que nem o tabloide mais maldoso pode distorcer. Marina balançou a cabeça, as lágrimas começando a cair. E se não houver provas suficientes? E se os registros foram perdidos? Ou se irmã Lúcia não se lembrar? Gabriel, faz 22 anos. Então a gente encontra outro jeito. Ele insistiu, limpando as lágrimas do rosto dela com os polegares. Porque eu não vou deixar você sofrer sozinha por algo que eu pedi. Você não pediu para ser encontrada. Você não pediu para eu te arrastar para dentro da minha vida bagunçada. Fui eu que insisti. E agora vou lutar por isso. Por nós. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Nós. Carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para nomear. O orfanato Santa Clara ficava na periferia da cidade, num bairro que o tempo e o progresso haviam esquecido. O prédio de 3 andares estava visivelmente deteriorado, tinta descascando, janelas rachadas, o jardim que Marina lembrava cheio de flores agora tomado por mato. Mas a placa ainda estava lá, oxidada e torta. Santa Clara, lar de crianças. Marina desceu do carro de Ricardo com pernas bambas. Cada passo em direção à entrada era uma viagem no tempo. Ela podia quase ouvir as risadas das crianças brincando no pátio, quase sentir o cheiro de sopa de legumes que irmã Lúcia fazia todo sábado. A porta estava destrancada. Eles entraram numa recepção vazia, o chão coberto de poeira, móveis cobertos com lençóis brancos fantasmagóricos. Olá? Marina chamou, a voz ecoando pelo espaço vazio. Tem alguém aqui? Passos lentos vieram do corredor. Uma mulher idosa surgiu, magra como um graveto, cabelos completamente brancos presos num coque frouxo, as mãos enrugadas segurando uma bengala. Mas os olhos, apesar de cansados, eram os mesmos, castanhos profundos, cheios de bondade. Irmã Lúcia. Marina sussurrou, a voz falhando. A mulher parou, inclinou a cabeça, estudando o rosto de Marina por um longo momento. E então seus olhos se encheram de lágrimas. Marina? Minha menina Marina? Ela largou a bengala e abriu os braços. Marina atravessou a distância em 3 passos, jogando-se no abraço frágil mas apertado. Irmã Lúcia cheirava a lavanda e memórias, e Marina desmoronou. Todas as defesas que havia construído ao longo dos anos, ruindo naquele abraço que simbolizava o único lar verdadeiro que já tivera. Pensei que nunca mais fosse te ver, irmã Lúcia murmurou, acariciando os cabelos de Marina. Você parou de visitar faz tanto tempo. Eu sei, Marina soluçou. Eu sei, me desculpa. Era doloroso demais voltar. Irmã Lúcia afastou-a gentilmente, limpando as lágrimas do rosto da moça com dedos que tremiam de idade. Não precisa pedir desculpas. Eu entendo. Este lugar guarda tantas memórias difíceis quanto boas. Então seus olhos se moveram para Ricardo, que observava a cena com expressão indecifrada. A freira ficou paralisada. Não, ela sussurrou, a mão voando para cobrir a boca. Não é possível. Gabriel. Ricardo deu um passo à frente, as mãos nos bolsos, a postura desconfortável. Irmã Lúcia, eu não sei se me lembro da senhora. Me desculpe, mas Marina disse que a senhora poderia ajudar a provar que eu realmente vivia aqui. Irmã Lúcia olhou de um para o outro, compreensão lentamente tomando conta de suas feições. Você não se lembra? Não era uma pergunta, mas ela te encontrou mesmo assim. Ela me encontrou, Ricardo confirmou, e havia gratidão profunda na voz. E agora estão dizendo que ela está mentindo.
que inventou tudo. Precisamos de registros, de provas documentadas de que eu fui criado aqui, de que Marina e eu nos conhecíamos. A expressão de irmã Lúcia se fechou em tristeza. Querido menino, eu gostaria de poder ajudar, mas houve um incêndio faz 10 anos. Perdemos quase todos os registros em papel. Documentos de adoção, fotos, arquivos pessoais das crianças. Ela gesticulou para o prédio vazio. E o orfanato fechou faz 5 anos. Falta de financiamento. Eu sou a única que ficou cuidando do prédio até decidirem o que fazer com ele. Marina sentiu o mundo desmoronar. Então não tem nada? Nenhuma prova? Não disse isso. Irmã Lúcia sorriu tristemente. Disse que perdemos quase tudo. Venham. Ela os guiou, mancando levemente pelo corredor até um pequeno escritório. Dentro, uma estante empoeirada guardava algumas caixas de papelão. Irmã Lúcia puxou uma, abrindo com cuidado reverente. Estas são as coisas que consegui salvar, ela disse, retirando uma pasta verde desbotada. Não são documentos oficiais. Esses queimaram. Mas são memórias. Ela espalhou o conteúdo na mesa. Fotos polaroides amareladas, cartões de aniversário feitos à mão, desenhos infantis. E lá, no meio de tudo, uma foto que fez o coração de Marina parar. Era a mesma foto que ela guardava debaixo do travesseiro. 7 crianças num sofá velho, Marina e Gabriel abraçados no centro. Só que esta versão era maior, mais nítida. E no verso alguém tinha escrito com letra caprichada: Festa de Natal 2003. Marina, 4 anos, e Gabriel, 5 anos. Inseparáveis como sempre. Que Deus abençoe essas 2 almas que encontraram família uma na outra. Ricardo pegou a foto com mãos trêmulas, virando-a para ler o verso. Quando seus olhos voltaram para a imagem, algo quebrou no rosto dele. Eu lembro dessa roupa, ele sussurrou, tocando a imagem do menino de camisa azul. Esse remendo no cotovelo. Eu rasguei correndo no pátio e você... Ele olhou para Marina, os olhos arregalados. Você costurou para mim, com linha verde porque não tinha azul. Você tinha 6 anos e não sabia costurar direito, mas fez mesmo assim porque eu estava chorando. Marina cobriu a boca, abafando um soluço. Você lembra? Você está se lembrando? E isso não é tudo. Irmã Lúcia disse suavemente, retirando outro item da caixa. Era um caderno pequeno, com capa de couro surrada. Este é meu diário pessoal daquela época. Eu documentava as crianças, não oficialmente, apenas impressões, momentos especiais. Ela abriu numa página marcada, onde a caligrafia apertada cobria o papel amarelado. 15 de março de 2005. Hoje os Almeida vieram buscar Gabriel. A cena partiu meu coração. O menino implorou para levar Marina junto. Agarrou-se a ela chorando que não podia deixar sua irmã. Marina, pequena guerreira que é, disse que ficaria bem. Mas quando Gabriel saiu pela porta, ela desmoronou. Encontrei-a horas depois embaixo da escada, segurando o ursinho que ele havia deixado para ela, repetindo baixinho. Ele prometeu voltar. Ele prometeu. Que Deus proteja essas 2 crianças. O silêncio que se seguiu era sagrado. Ricardo deixou a foto cair, levando as mãos ao rosto, os ombros sacudindo. Marina se moveu instintivamente, envolvendo-o num abraço, e desta vez foi ele que desmoronou completamente. Soluços profundos, guturais, de alguém que finalmente tinha permissão para sentir 2 décadas de dor comprimida. Eu lembro, ele chorava contra o ombro dela. Eu lembro de te deixar. Eu lembro de olhar pela janela do carro enquanto me levavam embora. E você estava lá, na porta, acenando e sorrindo mesmo chorando. Eu lembro de prometer que voltaria. Eu lembro, Marina. Eu lembro de você. Irmã Lúcia limpava as próprias lágrimas, observando o reencontro com a satisfação silenciosa de quem planta sementes e finalmente vê flores brotarem. As memórias voltam quando estamos prontos. Ela disse suavemente. E quando o amor é forte o suficiente para chamar de volta. Ricardo se afastou apenas o suficiente para olhar Marina nos olhos. E havia algo novo ali. Algo além de gratidão ou alívio. Era reconhecimento completo. Você me esperou, ele disse maravilhado. 22 anos. Você realmente me esperou. Sempre,
Marina respondeu sorrindo através das lágrimas. Eu te disse que a gente podia ser ninguém junto, e sempre fomos alguém um para o outro. Mas o momento foi interrompido pelo celular de Ricardo vibrando insistentemente. Ele olhou a tela e o sangue fugiu de seu rosto. É meu advogado principal, ele disse, a voz tensa. Os membros do conselho da família marcaram reunião de emergência para daqui 2 horas. Estão exigindo minha presença e... a sua. Ele engoliu em seco. Vão decidir se entram com um processo por fraude e manipulação. Se você será presa. Marina sentiu o chão desaparecer novamente. Mesmo com as provas, mesmo com as memórias voltando, a máquina judicial já estava em movimento. Então vamos para essa reunião, ela disse, forçando firmeza na voz. E vamos mostrar para eles quem eu realmente sou. Ricardo assentiu, pegando o diário e a foto com cuidado reverente. Irmã Lúcia, podemos levar isso? Como prova? Podem, a freira concordou, mas segurou as mãos dos dois antes que saíssem. Mas lembrem-se, a prova mais forte que vocês têm não está nesses papéis. Está no que sentiram um pelo outro durante toda a vida. E isso, ninguém pode tirar ou questionar. Quando saíram do orfanato em direção ao carro, Marina olhou para trás uma última vez. Para o prédio descascado que guardava tantas memórias, boas e ruins. Vamos vencer isso. Ricardo disse ao lado dela, entrelaçando os dedos nos dela. Não importa o que digam. Não importa o que tentem fazer. Eu te encontrei de novo. E dessa vez, não vou te deixar ir. Marina apertou a mão dele de volta, tentando acreditar. Mas quando o carro partiu em direção à batalha que os esperava, ela não conseguia afastar a sensação de que o pior ainda estava por vir. A sala de reuniões no escritório de advocacia tinha paredes de vidro que permitiam vista panorâmica da cidade, mas Marina sentia-se numa cela de prisão. A mesa oval enorme estava cercada por homens e mulheres de terno impecável. 7 advogados, 4 membros do Conselho Familiar Almeida, todos com expressões que variavam entre ceticismo e hostilidade aberta. E na cabeceira, uma mulher de uns 60 anos com cabelos prateados presos num coque severo e olhos que poderiam cortar vidro, Beatriz Almeida, prima de 2º grau de Eduardo Almeida e atual presidente do Conselho Familiar. Senhor Ricardo, ela começou sem preâmbulos, a voz cortante. Esta reunião foi convocada devido às acusações gravíssimas que surgiram nas últimas 24 horas. Acusações de que o senhor estaria sendo manipulado por esta... Ela apontou para Marina com desdém mal disfarçado. Esta oportunista que apareceu do nada alegando conexões com um passado que o senhor sequer se lembra. Ricardo se levantou devagar, colocando o diário de irmã Lúcia e a foto sobre a mesa com firmeza controlada. Não são alegações. São fatos documentados. Um dos advogados, homem careca com óculos de aro fino, pegou o diário, folheando com ceticismo. Senhor Almeida, com todo respeito, um diário pessoal escrito por uma freira não constitui prova legal de... Não é só o diário. Ricardo interrompeu, a voz ganhando uma ede de aço que Marina nunca ouvira antes. Ele puxou o celular, projetando algo na tela grande atrás dele. Era um documento oficial. Consegui os registros digitalizados do orfanato Santa Clara através do Ministério Público. Demorou a noite toda, mas estão aqui. Gabriel Silva, esse era eu antes da adoção. Admitido em janeiro de 2000, adotado em março de 2005 pelos Almeida. E aqui, ele ampliou uma seção. A lista de crianças que residiam no orfanato no mesmo período. Marina Costa, admitida em novembro de 1999. Beatriz cruzou os braços. Isso prova que vocês estavam no mesmo orfanato. Não prova que tinham qualquer conexão especial que justifique ela aparecer 2 décadas depois exigindo. Eu não exigi nada. Marina interrompeu, a voz tremendo, mas firme. Eu não sabia que ele estava aqui. Fui contratada por uma agência de empregos que me designou para esta casa. Quando vi o retrato na parede e reconheci Gabriel, Ela respirou fundo. Eu fiquei em silêncio, porque tinha medo exatamente disso, de que pessoas como a senhora pensassem que eu queria alguma coisa além de reencontrar meu amigo. Amigo, Beatriz repetiu com escárnio. Que conveniente. E suponho que esse amigo agora esteja disposto a reescrevê-la no testamento?
Dar-lhe acesso à fortuna da família? Eu não quero dinheiro! Marina sentiu as lágrimas queimarem, mas forçou-as de volta. Eu só queria que ele se lembrasse. Que soubesse que alguém o amou antes de todo esse dinheiro, antes dessa mansão, quando ele era só uma criança assustada que chorava toda a noite. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. E então uma voz nova se manifestou. Um dos membros mais jovens do conselho, homem de uns 40 anos com feições gentis. Tia Beatriz, com todo respeito, acho que estamos sendo injustos. Se olharmos os fatos objetivamente, a mulher trabalhou como empregada, não pediu nada, não se aproximou de Ricardo, até que ele mesmo a confrontou. Isso não é comportamento de golpista. Concordo. Outra conselheira acrescentou, mulher de meia idade com óculos de grau. E francamente, o histórico de Ricardo nos últimos anos tem sido preocupante, distante, desconectado emocionalmente, recusando terapia. Se esta mulher de alguma forma está ajudando ele a processar o trauma, ela está manipulando o trauma. Beatriz bateu a mão na mesa. Não vem? Ela descobriu o ponto fraco dele e está explorando. Então me responda uma coisa, Ricardo disse, a voz perigosamente baixa. Ele puxou outro documento, uma certidão. Por que, quando meus pais me adotaram, mantiveram uma cláusula no testamento que dizia que se algum dia eu encontrasse conexões biológicas ou afetivas do período pré-adoção, essas pessoas deveriam ser acolhidas e cuidadas com recursos da família? O silêncio foi absoluto. Meus pais sabiam, Ricardo continuou, a voz carregada de emoção. Sabiam que eu tinha deixado alguém para trás. Sabiam que isso me machucava. E deixaram instruções explícitas de que se algum dia essa pessoa aparecesse, ela deveria ser tratada como família, não como ameaça. Beatriz empalideceu. Eu não sabia dessa cláusula, porque a senhora nunca se importou em ler o testamento completo, Ricardo disse sem piedade. Só as partes que diziam respeito à sua herança. A sala explodiu em murmúrios. Marina observava tudo como se estivesse fora do próprio corpo, mal conseguindo acreditar que Ricardo estava lutando por ela com tanta ferocidade. Mas tem mais, ele continuou, e agora havia lágrimas nos olhos dele também. Quero ler algo que meus pais escreveram no adendo do testamento, datado de 3 dias antes do acidente. Ele limpou a garganta, a voz falhando. Nosso filho Gabriel, que agora chamamos Ricardo, carrega uma tristeza que não conseguimos curar completamente. Ele menciona frequentemente uma menina chamada Marina, que era sua família no orfanato. Tentamos localizá-la para possível adoção, ou pelo menos visitas, mas os registros são escassos. Se algum dia, após nossa morte, essa Marina for encontrada, rogamos que seja tratada como a irmã que Ricardo sempre quis que ela fosse, que receba educação, moradia e, principalmente, o amor que ele sempre quis dar a ela. Marina cobriu a boca, abafando um soluço. Beatriz estava pálida como cera. Os outros membros do conselho claramente abalados. Meus pais queriam que ela estivesse na minha vida, Ricardo disse, enxugando os próprios olhos sem vergonha. E vocês estão aqui tentando me convencer de que ela é inimiga. Beatriz se levantou lentamente, as mãos tremendo enquanto segurava a beira da mesa. Por um longo momento, ela apenas olhou para Marina. Realmente olhou pela primeira vez, não com desdém, mas com algo próximo de arrependimento. Eu conheci Eduardo e Helena, ela disse finalmente, a voz baixa. Eram as pessoas mais gentis que já existiram. E quando adotaram Gabriel, Ricardo, eles brilhavam, mas eu via a preocupação nos olhos deles. O menino não sorria direito, não brincava como outras crianças. Ela se virou para Marina. Eles realmente tentaram te encontrar? Marina assentiu, incapaz de falar. E eu? Beatriz fechou os olhos. Eu passei os últimos 20 anos administrando o patrimônio deles, protegendo Ricardo de pessoas que queriam se aproveitar dele. Virei paranoica, cínica. Esqueci que nem todo mundo tem segundas intenções. Ela olhou diretamente para Marina. Me perdoe. Eu julguei sem conhecer. Fiz exatamente o que Helena odiaria. O choque silenciou a sala. Dona Beatriz, Marina disse suavemente. Eu entendo. Se eu estivesse no lugar da senhora, também protegeria ele. Não precisa pedir perdão por amar a família.
Beatriz limpou os olhos discretamente, recompondo a postura. Mesmo assim, foi injusto. Ela se virou para os advogados. Arquivem qualquer investigação. Não há caso aqui. E quanto à senhora, ela olhou para uma pasta. Patrícia Gonçalves, que vendeu as informações. Quero um processo por difamação, invasão de privacidade e quebra de contrato de confidencialidade. Quero que ela responda legalmente. Um dos advogados assentiu, fazendo anotações. E Marina? Beatriz continuou, o tom suavizando. Se Ricardo quiser implementar a cláusula do testamento dos pais, tem todo o meu apoio como presidente do conselho. Educação, moradia, o que for necessário. Não como caridade, como direito, como Eduardo e Helena desejavam. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Ricardo segurou seu cotovelo, mantendo-a de pé. Obrigada, ela sussurrou. Mas eu não quero o dinheiro. Nunca quis. Só queria... ele. Ricardo virou-a para si, as mãos em seus ombros. E se eu quiser que você tenha ambos, segurança financeira e a mim? Os olhos dela se arregalaram. Gabriel. Ricardo. Ele corrigiu gentilmente. Gabriel era quem eu fui. Ricardo é quem eu sou. E graças a você, agora sou os dois, completo. Ele olhou para a sala de rostos, observando. Esta reunião acabou. Obrigado pelo tempo de vocês. Foi uma dispensa clara. Os conselheiros e advogados começaram a sair, alguns parando para apertar a mão de Marina com sorrisos envergonhados, outros apenas acenando. Beatriz foi a última, parando na porta. Ricardo, ela disse, seu aniversário é daqui 2 dias. Sempre fazíamos um jantar pequeno, mas você sempre recusava. Este ano, talvez queira fazer diferente? Ricardo ficou paralisado. Marina sentiu a mão dele apertar a sua com força dolorosa. Aniversário, ele repetiu, e a palavra saiu estranha. Eu nunca comemoro. Porque foi no seu aniversário que perdeu tudo, Beatriz disse gentilmente. Mas talvez este ano seja sobre recuperar algo. Ela saiu deixando-os sozinhos na sala enorme. Ricardo soltou Marina, dando passos incertos até a janela, a respiração acelerada. Meu aniversário. Dia 14. Eu sempre odiei essa data. Sempre fingi que não existia. Mas eu não lembrava por quê. Marina se aproximou devagar. Porque seus pais morreram no dia 13, voltando para sua festa. E por quê? Ele continuou, a voz quebrando. No fundo, alguma parte de mim lembrava que foi no meu aniversário de 5 anos que você me deu seu único presente, aquele desenho. E eu prometi que todo aniversário a gente ia comemorar junto. Ele se virou, lágrimas escorrendo livremente. Eu quebrei a promessa. Parei de comemorar porque, sem você, não fazia sentido. Marina atravessou a distância, envolvendo-o num abraço que ele retribuiu com desespero, enterrando o rosto no ombro dela. Então vamos fazer diferente, ela sussurrou. Daqui 2 dias, vamos comemorar. Não o dia que você perdeu tudo. O dia que começamos a recuperar tudo. 2 dias depois, a mansão estava diferente. Não havia decoração exagerada ou festa grande, apenas guirlandas simples, flores modestas e uma pequena mesa posta para 2 no jardim onde Ricardo costumava correr sozinho. Marina preparara a refeição com a ajuda de Dona Célia. Nada sofisticado, apenas comida simples e honesta que lembrava as refeições do orfanato. Arroz, frango assado, legumes e, de sobremesa, um bolo pequeno com velas que ela mesma fizera. Quando Ricardo desceu, usando jeans e uma camisa simples em vez do terno habitual, ele pareceu mais jovem, mais leve. É humilde, Marina disse, de repente tímida. Não é nada como as festas que você deve estar acostumado. É perfeito, ele interrompeu, pegando a mão dela. Porque é nosso. Eles comeram sob as estrelas, conversando sobre memórias que agora fluíam livremente, algumas que ele recuperara, outras que ela lembrava, e ele ouvia com fascínio. E quando chegou a hora do bolo, Marina acendeu as velas, cantando baixinho aquela mesma canção de ninar que desbloqueara tudo. Ricardo soprou as velas, fechando os olhos. O que você pediu? Marina perguntou. Ele abriu os olhos e havia algo diferente ali. Algo profundo, assustador, maravilhoso. Pedi que a gente nunca mais se perca. Marina sorriu, apertando a mão dele sobre a mesa. Promessa feita?
Promessa feita, ele confirmou. E ali, sob o céu escuro salpicado de estrelas, 2 órfãos que o destino separara e a persistência reunira, começaram a escrever um novo final. Onde ninguém ficaria sozinho nunca mais. 3 meses depois do aniversário, Marina estava sentada na varanda da mansão com uma xícara de café nas mãos, observando o jardim que já não parecia tão intimidador quanto no primeiro dia. As roseiras continuavam perfeitas, as fontes ainda jorravam água cristalina, mas agora havia algo novo. Um canteiro de flores silvestres que ela mesma havia plantado, margaridas e girassóis modestos que destoavam propositalmente da elegância controlada do resto do paisagismo. Ficou perfeito. A voz de Ricardo veio atrás dela. Ele se sentou na cadeira ao lado, estendendo um envelope. Chegou hoje. Marina reconheceu o timbre oficial da universidade. Com mãos trêmulas, abriu e leu. Seus olhos se encheram de lágrimas. Fui aceita. Ela sussurrou incrédula. Pedagogia. Bolsa integral. Ricardo sorriu. Aquele sorriso genuíno que ele havia recuperado aos poucos nos últimos meses. Não o sorriso educado e vazio de antes, mas algo real que alcançava os olhos. Claro que foi. Suas notas no vestibular foram excelentes. Mas eu nem terminei o ensino médio na idade certa, Marina disse, ainda olhando para a carta como se fosse desaparecer. Tive que fazer supletivo, estudar nas horas vagas enquanto trabalhava. E mesmo assim conseguiu. Ele tocou a mão dela suavemente. Porque você sempre foi mais forte do que qualquer circunstância. Eu lembro disso agora. A menina que consolava outras crianças quando estavam tristes, que dividia o próprio pão mesmo passando fome, que nunca desistia de ninguém. Ele apertou os dedos dela. Essa menina virou uma mulher extraordinária. Marina enxugou as lágrimas rindo. Você vai me fazer chorar no café da manhã. Não seria a primeira vez, ele brincou, mas o tom era gentil. Dona Célia apareceu na porta da varanda, limpando as mãos no avental. Senhor Ricardo, a irmã Lúcia ligou. Disse que o contratante está confirmado para começar as reformas na próxima semana. O rosto de Ricardo se iluminou. Ótimo. Avise que vou passar lá amanhã para verificar os detalhes finais. Quando a cozinheira se afastou, Marina se virou para ele. Você tem certeza disso? É muito dinheiro para investir num prédio tão antigo. É o dinheiro mais bem gasto que já coloquei em qualquer lugar, Ricardo disse com convicção. O orfanato Santa Clara não vai fechar. Vai ser reformado, modernizado e vai voltar a abrigar crianças que precisam de um lar temporário. E você, ele tocou o rosto dela, vai poder fazer seu estágio de pedagogia lá quando chegar a hora. Vai ensinar essas crianças que elas são muito mais do que suas circunstâncias. Marina segurou a mão dele contra seu rosto, fechando os olhos. Como você sempre soube exatamente o que eu precisava antes mesmo de eu saber. Porque eu te conheço. Ele disse simplesmente. Sempre conheci. Só precisava lembrar. Um carro parou na entrada da mansão. Marina reconheceu o modelo discreto. Beatriz Almeida vinha para o café mensal que haviam estabelecido. Nos últimos meses, a mulher havia se transformado de antagonista em algo próximo de mentora, ajudando Marina a navegar o mundo dos Almeida com paciência e até carinho inesperado. Vou recebê-la. Marina se levantou, mas Ricardo segurou sua mão. Marina, ele disse, e havia algo diferente na voz. Antes dela entrar, eu preciso te dizer uma coisa. O coração dela acelerou. O quê? Ele se levantou, ficando de frente para ela, as mãos segurando as dela com firmeza. Eu passei 3 meses recuperando memórias. Algumas voltam em flashes, outras em sonhos, outras quando menos espero. E todas elas têm você. Não só na infância, nas promessas que fiz e não cumpri, nos momentos que deveria ter estado presente e não estava. Ele respirou fundo. Mas agora quero criar memórias novas. Memórias onde eu cumpro cada promessa, onde nunca te deixo sozinha, onde a gente finalmente tem a família que sempre quis. Marina sentiu lágrimas escorrerem. Gabriel, Ricardo, ele corrigiu gentilmente como sempre fazia. Gabriel era o menino. Ricardo sou eu agora. Alguém que finalmente juntou todos os pedaços. Ele sorriu. Mas só consegui juntar esses pedaços porque você me mostrou que eles sempre estiveram lá. Você teria lembrado sozinho.
Não, ele interrompeu. Eu teria continuado vivendo pela metade, cumprindo obrigações, administrando empresas, sendo educado e distante até morrer sem nunca ter realmente vivido. Ele tocou o rosto dela. Você não só me fez lembrar o passado, você me deu permissão para sentir o presente. Beatriz apareceu na varanda parando ao ver a cena íntima. Desculpem, eu volto depois. Não, Ricardo disse sem soltar Marina. Pode ficar. Você faz parte da família também. A mulher mais velha sorriu, os olhos marejados, e se sentou discretamente numa cadeira mais afastada. Ricardo voltou sua atenção para Marina. Eu sei que ainda estamos descobrindo quem somos agora. Sei que você tem a universidade pela frente, seus próprios sonhos para realizar. E não quero apressar nada, mas preciso que saiba. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Que quando penso em futuro você está lá. Sempre. Em cada versão. Em cada possibilidade. Você é meu futuro. Marina soluçou, puxando-o para um abraço apertado. Você também é o meu. Sempre foi. Eles ficaram assim, abraçados enquanto o sol da manhã banhava o jardim em dourado. Beatriz limpando discretamente os próprios olhos, o som da fonte murmurando como trilha sonora de um recomeço. As aulas na universidade começaram numa segunda-feira chuvosa. Marina entrou no campus com uma mochila simples, roupas modestas mas limpas, e um sorriso que não conseguia conter. Aos 28 anos, estava realizando o sonho que achava impossível. Estudar, aprender, tornar-se alguém que poderia fazer diferença na vida de outras crianças. Ricardo havia oferecido carro com motorista. Ela recusou, preferindo o ônibus, não por orgulho, mas porque queria sentir cada passo dessa conquista. Ele entendeu porque agora entendia ela. Na primeira aula de Psicologia do Desenvolvimento, a professora pediu que cada aluno compartilhasse por que escolher a pedagogia. Quando chegou a vez de Marina, ela se levantou, respirou fundo e disse a verdade. Eu cresci num orfanato. E tive sorte. Havia pessoas boas lá que me ensinaram que família não é só sangue. É escolha, é presença. É alguém segurar sua mão no escuro e dizer, eu não vou te deixar. Sua voz não tremeu. Quero ser essa pessoa para crianças que ainda estão esperando alguém acreditar nelas. A sala ficou em silêncio. E então, uma a uma, várias alunas começaram a aplaudir. Naquela noite, quando Marina voltou para a mansão, não mais como empregada ou hóspede, mas como alguém que genuinamente pertencia ali, encontrou Ricardo no escritório cercado de plantas arquitetônicas. Como foi? Ele perguntou, afastando os papéis. Foi perfeito, ela disse, e era verdade. Ele puxou uma cadeira para ela ao lado da dele. Quer ver como vai ficar o orfanato? Eles passaram horas sobre as plantas, discutindo quartos amplos e arejados, sala de estudos bem iluminada, playground seguro, cozinha industrial que pudesse servir refeições nutritivas. Não seria luxuoso como a mansão, mas seria digno, acolhedor. Um lugar onde crianças se sentiriam vistas. Irmã Lúcia vai voltar como diretora, Ricardo disse. Ela estava chorando quando liguei oferecendo. Disse que era resposta de oração. Marina encostou a cabeça no ombro dele, cansada, mas feliz. Seus pais ficariam orgulhosos. Nossos pais, ele corrigiu suavemente. A cláusula do testamento era clara. Você é família Almeida tanto quanto eu. E Helena e Eduardo sempre foram seus pais também, mesmo que você não tenha vivido com eles. Era verdade. Marina havia visitado o túmulo deles com Ricardo, deixando flores e chorando por pessoas que nunca conheceu, mas que, de alguma forma, haviam salvado ambos. Ele através da adoção, ela através da instrução que deixaram para cuidarem dela caso algum dia fosse encontrada. Você acha que ele ainda está lá? Marina perguntou de repente. Ricardo não precisou perguntar quem. O Gabriel? Acho que ele nunca foi embora. Só estava hibernando, esperando você acordá-lo. Ela sorriu. E agora que está acordado? Agora. Ricardo puxou-a para mais perto. Agora ele finalmente pode descansar, porque a promessa foi cumprida. Eu voltei. Não do jeito que imaginávamos quando crianças, mas voltei. E dessa vez, ele beijou o topo da cabeça dela, gesto que se tornara hábito confortável nos últimos meses. Ninguém vai nos separar de novo. 6 meses depois, numa tarde ensolarada,
Marina estava na entrada do orfanato Santa Clara reformado. As paredes haviam sido pintadas em tons pastéis alegres, as janelas trocadas por vidros novos que deixavam a luz entrar livremente, o jardim replantado com flores e uma horta onde as crianças aprenderiam a cultivar alimentos. Dentro, 15 crianças entre 4 e 12 anos exploravam seus novos quartos, corriam pelos corredores limpos, riam alto de um jeito que ecoava pelas paredes que por tanto tempo haviam testemunhado silêncios tristes. Irmã Lúcia, agora com uma equipe completa de cuidadores e professores, segurava as mãos de Marina e Ricardo na pequena cerimônia de reinauguração. Vocês duas crianças, ela disse a voz embargada, cresceram e se tornaram a resposta que outras crianças precisavam. O sofrimento de vocês não foi em vão, virou propósito. Marina olhou para Ricardo, e ele olhou de volta, e naquele olhar havia tudo. Passado doloroso reconhecido, presente cheio sendo vivido, futuro promissor sendo construído tijolo por tijolo. Uma menina pequena, não mais que 5 anos, tímida e de olhos enormes, se aproximou puxando a barra da saia de Marina. Moça, ela sussurrou. Você vai embora depois? Marina se ajoelhou, ficando na altura da criança. Reconheceu aquele medo, o pavor de se apegar a alguém que desapareceria. Ela mesma sentira isso dezenas de vezes. Vou ter que ir para casa dormir, Marina disse gentilmente. Mas vou voltar amanhã, e depois de amanhã, e no dia seguinte. Vou estar aqui toda semana, te ensinando coisas legais. Pode contar comigo, tá bom? Promete? A menina perguntou, e havia tanta vulnerabilidade naquela palavra que Marina sentiu o peito apertar. Ela estendeu o mindinho. Prometo. E sabe o que mais? Promessas feitas de coração sempre encontram um jeito de se cumprir. Às vezes demora, às vezes o caminho é difícil, mas elas se cumprem. A menina entrelaçou seu mindinho no dela, um sorriso tímido surgindo. Ricardo observava tudo de perto, e quando Marina se levantou, ele passou o braço pelos ombros dela num gesto protetor e ao mesmo tempo igualitário. Você é incrível, ele murmurou. Nós somos, ela corrigiu. Eles saíram do orfanato quando o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons rosados e alaranjados. Marina parou na porta, olhando para trás uma última vez, para o prédio que já não era símbolo de abandono, mas de recomeço. Lembra do que você disse no primeiro dia? Ricardo perguntou. Que a gente podia ser ninguém junto? Marina assentiu. Acho que a gente provou o contrário, ele disse, entrelaçando os dedos nos dela. A gente nunca foi ninguém. Sempre fomos alguém. Só precisávamos de alguém para enxergar isso em nós. Marina apertou a mão dele, e juntos caminharam em direção ao carro, em direção à casa que agora era de ambos, em direção ao futuro que construiriam lado a lado. E enquanto o sol se punha atrás deles e a noite começava a cobrir o mundo com seu manto estrelado, Marina entendeu a verdade mais profunda que aquela jornada havia ensinado. Às vezes, a maior promessa que podemos fazer não é nunca partir. É sempre voltar. E quando voltamos, não voltamos sozinhos. Voltamos trazendo tudo que aprendemos, tudo que conquistamos, e compartilhamos com aqueles que ficaram esperando. Porque no final ninguém se salva sozinho. A gente se salva junto.